Lembra quando Pedro apontou para cima de Cristo? No momento que Cristo mais precisava, Pedro simplesmente disse assim: eu não conheço o Senhor. Imagina você no tribunal, você está sendo julgado de forma injusta. Você está no tribunal sendo julgado de forma injusta. O juiz vai condenar você. Ele vai condenar você à pena de morte. O juiz, inclusive, contratou testemunhas falsas. Todo mundo sabe disso. O juiz contratou testemunhas falsas. Você vai ser condenado à morte. E a única pessoa que pode testemunhar a seu favor é o seu melhor amigo. Aquele com quem você conviveu intimamente por 3 anos. E aí você fica o tempo todo no julgamento olhando como se fosse: ei, cara, você não vai falar nada. Você não vai se levantar para falar alguma coisa em meu favor? E a pessoa fica lá, além de ficar totalmente estática, sem falar nada, ela ainda, quando é perguntar: você conhece esse homem? Nunca vi. Nunca vi. Foi isso que Pedro fez com Jesus. É isso que você faz quando você não evangeliza. Quando você não evangeliza, você está fazendo exatamente a mesma coisa. Por isso que Jesus falou: eu não quero saber nada de você, não. Não quero. Quando você está andando na rua e você não vai lá e fala de Cristo para outra pessoa, nunca vi. Não, Jesus, que é isso? Nunca vi. Então Pedro fez isso com Jesus. O que você faria com uma pessoa como essa? Se você pudesse viver de novo, o que você faria com o seu melhor amigo que não teve coragem de testemunhar a seu favor? Você faria amizade com ele? Cristo, naquele momento em que ele falou, ele negou, disse: não conheço. Quando o galo cantou, Cristo olhou para ele. Pedro estava fora, sentado fora, mas aparentemente era como se fosse aqui uma porta aberta. Cristo sentado aqui, de alguma forma sendo julgado, dentro da casa do sumo sacerdote. E ele tem um olhar perfeito para Pedro. E ele olha para Pedro. Naquele momento estava começando o processo de restauração de Pedro. Pedro diz, as Escrituras, que ele saiu e chorou amargamente. Chorou amargamente. Vocês conseguem imaginar os próximos 3 dias de Pedro? Uma desgraça. Uma desgraça. Porque ele não contou mais Jesus. Ele não conversou mais com Jesus. Jesus, em algumas horas, ele morreu. Pedro não estava lá. Pedro talvez tenha voltado, caminhando para a casa de Maria, Marta e Lázaro, onde provavelmente eles estavam hospedados, que ficava em Betânia, numa vila ali próximo, alguns quilômetros próximos de Jerusalém. Pedro não conversou mais com Jesus. E de repente, 3 dias depois, Jesus está vivo, andando pelas ruas de Jerusalém. E você se lembra de uma das primeiras coisas que aconteceu? Jesus encontrou as mulheres. Aliás, Jesus não, o anjo encontrou as mulheres. E o que o anjo disse para as mulheres? Avisa para Pedro que Jesus está indo para Galiléia. Avisa lá que ele está indo para Galiléia. Porque Jesus sabia que Pedro se considerava um discípulo indigno, um discípulo que não tinha sido fiel a ele. Nós não sabemos, mas provavelmente nas 2 vezes que Jesus se encontrou com todos os discípulos, parece que Jesus não teve nenhuma conversa particular com Pedro. Ele só conversou de forma geral com todos ali. Daí Pedro vai para Galiléia. Lembre-se que a crucificação de Jesus aconteceu aqui no sul de Jerusalém. E Pedro era morador do norte, assim como quase todos os discípulos de Jesus e o próprio Jesus. Eles não passaram um bom tempo da vida aqui no sul, eles passaram lá no norte. E ali então, Pedro era um pescador, ele vivia nas vilas ao redor do lago da Galiléia, ele era um pescador. Então Pedro, ele volta à pescaria.
E o que ele tinha, digamos, prometido para Jesus? Que ia ser um pescador de homens, que ele não ia ser mais um pescador de peixes. Então é como se ele dissesse: eu abandonei tudo, chutei o balde, não sou mais um seguidor de Jesus Cristo, estou na pescaria. E Pedro então procura pescar a noite inteira e não pega absolutamente nada. E de repente tem um homem parado na praia, e que eles de alguma forma não reconhecem muito bem, porque eles estão com um barco ainda dentro do lago. E aí esse homem diz para eles: ei, vocês estão jogando a rede do lado errado, joguem do lado direito. Aí eles devem ter pensado: quem é esse maluco aí que apareceu na praia? Porque aqueles caras eram experimentados, eles haviam desde nenezinho andado no lago da Galileia, eles conheciam aquele lago de cor. Os pais deles tinham ensinado onde eram os pontos dos peixes ali, em qualquer época do ano. Mas eles vão lá e jogam as redes do lado direito do barco e pegam tanto peixe que os barcos quase estão afundando, que eles precisam buscar ajuda. E é quando talvez o dia já tenha amanhecido um pouco melhor, então João, o discípulo a quem Jesus amava, dá uma cutucada em Pedro e fala: é o Senhor que está na praia. É o Senhor. E Pedro então larga tudo, larga sua roupa, vai nadando até a praia. E é como se Jesus dissesse: bem-vindo, Pedro. Eu já preparei o café da manhã para a gente. Tinha um peixe sobre a brasa e um pão prontinho para que eles pudessem tomar o café da manhã. E então, enquanto eles tomam o café da manhã, Jesus chama Pedro: vamos dar uma voltinha ali. E então os dois começam a andar pela praia. E Jesus então diz para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, o Senhor me ama? Mas Senhor, o Senhor sabe que eu apacento minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, o Senhor me ama? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu profundamente, porque pela terceira vez o Senhor perguntava a mesma coisa. Mas caiu a ficha. Caiu. Ele tinha negado a Cristo 3 vezes. E Pedro falou: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe, tu ama o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Cristo mansamente restaurou a Pedro 2 vezes. Não somente porque ele tinha negado, mas também porque ele tinha abandonado a Cristo e agora tinha virado um pescador de peixes. Apacenta as minhas ovelhas. Seja pescador de homens, não de peixes. Nós podemos imitar o nosso mestre. Por que não? Por que não, ao invés de explodir em atos de loucura, quando nós queremos consertar, restaurar uma pessoa, simplesmente não mansamente convidá-lo para tomar uma açaí? Convidar-nos para dar uma passeada no Parque das Nações, para que ali, enquanto nós estivermos andando, nós possamos restaurar aquela pessoa.